Beleza? Vamos começar a semana? Bora, vamos chegando. Para a gente iniciar nosso treino. Primeiro treino da semana. Vamos começar quente. Vamos iniciar. Bom, galera, hoje nosso treino vai ser mais focado na cintura escapular. Então a gente vai trabalhar torácica, vou mostrar alguns exercícios na parede, vamos fazer trabalho de fortalecimento ao cervical e para a nossa torácica. Então vai ser um treino mais tranquilo, porque essa é segunda-feira, né, a galera tá com meio que preguiçosa, mas vai ser um treino bom para a gente melhorar nossas dores da cervical e torácica, beleza? Então, não deixe de seguir o perfil, não deixe de compartilhar a live para aquela pessoa que precisa. E vamos iniciar. Primeiro exercício, nós vamos fazer 3 séries, nós vamos fazer o gato, nós vamos fazer o relógio, que é aquele rotação de tronco, e nós vamos fazer o sapo em isometria. Então, esses 3 exercícios vão iniciar para a gente dar um trabalho de estabilidade e mobilidade, e vamos iniciar com a respiração, como sempre, e vai ser o gato hoje. A gente vai fazer o unir útil e o agradável. Então, 4 apoios, vou estabilizar, ó, encaixo o cotovelo no meu joelho e estabilizo. E faço para cima, deixa desfazer bem, ó, sobe. Bem suave. Beleza? Nós vamos fazer agora o relógio deitado de lado. Mão, vou deixar a cabeça pender para o lado, mas você pode deixar ela também fixa. Aqui mais isometria. Puxo o ar pelo nariz, solto pela boca e vou lá buscar e volto. Já fizemos esse exercício aqui algumas vezes, então é bem tranquilo. A ideia é mobilizar a cintura escapular, principalmente a torácica. Você acompanha com a cabeça e no final você segura um pouco. E volta devagar. Outro lado. Sempre tem um lado mais duro que o outro. Do lado direito ele é um pouco mais rígido. A ideia é segurar o máximo que você conseguir o quadril. Ele vai querer ir junto. Muito bem. 4 apoios agora. Nós vamos deixar o pé virado assim, ó. Tá? Os dois. Então, estabilizo. Os dois. Vou entrar na posição, vou jogar o quadril para trás, ó. Jogo o quadril para trás e aqui eu seguro. Isometria lá atrás. Faço 6 respirações. E volto. Beleza? Então esses são os 3 exercícios que a gente vai fazer. O gato, relógio e o sapo. Esses 3 exercícios vão te dar uma mobilidade da cintura escapular e também um trabalho de estabilidade. Então vamos lá, mais uma. Não há necessidade de descanso. Puxo o ar pelo nariz. Faça sem pressa, estufando o peito, jogando o quadril lá em cima, o tronco lá em cima e volta. Solta o ar lá embaixo. Mobilizo. Mais um. Esse é um treino para a galera que está se sentindo muito rígido, muita dor muscular, com dor na cervical. Vai ajudar bastante. Agora eu vou deixar a cabeça mais fixa, pra vocês entenderem a diferença. Solto o ar.
Controle o movimento, não tenha pressa. E volto. Solto o ar. O ar sempre vai ser solto pela boca, tá? Então você puxa pelo nariz, solta pela boca em movimento. Durante o movimento. E volta. O sapo. Seguro, estabilizo. Senti que alongou, senti que pressionou lá a parte interna da coxa, você segura. Estufa o peito, empurra o chão e segura. 6 respirações. E volta. Muito bem. E aí, quem foi que assistiu a live de sábado? Muito interessante, 3 aulas seguidas. A galera animada. Vocês viram, né? Quem assistiu, viu que foi pancada a nossa festa. Festa junina bombou. E na live também. E ela já está disponível lá no YouTube, tá? Só colocar Centro de Reabilitação e Treinamento Axioma, que é o nosso perfil oficial. Que a live já está lá disponível com 3 aulas. Uma aula intermédia, uma aula mais tranquila, que é para a galera fazer tranquilo. Uma aula mais pesada e uma aula de dança com nossa professora. Bombou, a galera pediu Pix. Então tá lá no YouTube já disponível para vocês assistirem e fazerem a aula. Só não vai poder comer as comidas que tinham aqui, que estavam deliciosas. Solto o ar bem devagar. Solto. Nós fizemos uma primeira aula, foi um peso corporal, que tinha uma galera mais idosa. E a segunda aula nós fizemos já com carga, que era uma galera mais forte. E a terceira aula foi a aula de dança, que teve dança e exercício. E a galera saiu daqui pingando. E a galera que fez aí na live, que estava na live, que fez as aulas, também falaram que saíram bem cansados e bem treinados. Que era o foco. Beleza? Finalizamos o primeiro bloco. Como eu te falei, é um treino tranquilo. Um treino que você consegue fazer ele sem descanso. Mas que vai ser muito bom e muito eficiente para o que a gente propõe hoje. É um trabalho de mobilidade e estabilidade da cintura escapular. Agora, o próximo bloco, a gente vai trabalhar a mobilidade cervical, que a gente encontra muito aluno aqui com problema de cervical, principalmente os alunos que trabalham no escritório. Então, a gente vai fazer um trabalho de mobilidade. Vamos fazer um trabalho de fortalecimento em isometria e vamos trabalhar também os nossos dorsais, que vai ser com perdigueiro. Perdigueiro, como já falei para vocês em algumas lives, o perdigueiro é peça-chave em alguns treinos, para alguns alunos, porque é um excelente exercício para você ativar a musculatura do dorsal e fazer o que a gente chama de desassociação, que é fazer um movimento e deixar o tronco, a coluna neutra. Desassociar o quadril da lombar. Então, é uma excelente estratégia. A gente vai fazer esses 3. Vamos começar com a mobilidade cervical.
Foi top, né, professora? Pois é, foi top mesmo. O que é que a gente vai fazer agora? A gente já fez esse exercício algumas vezes aqui, mas ele é muito bom. Então você vai empurrar, ó, e respira. Empurra seu queixo para baixo, forçando para baixo, mas não é para achar petróleo, é tranquilo, é de leve, ó. Eu vou exagerar para vocês verem, ó. O queixo na direção do solo. Na última, você vai segurar lá embaixo. Segurei, respira 6. Aí, ótimo. Daqui a gente já vai fazer o segundo, que é um trabalho de fortalecimento da cervical. Então eu vou encaixar, ó. Encaixei e levantei a cabeça. E aí, ó, aqui a musculatura tensionou. E aí agora aqui, isometria, faça as respirações. E relaxa. Esse aqui são os 2 primeiros. A gente engata no outro, para ficar mais interessante. E agora vamos fazer o perdigueiro. Como eu falei para vocês, em isometria, eu vou empurrar o solo com a mão, fecho o punho e aperto e seguro. O punho, para que é o punho apertado? Apertado, para poder se ativar a musculatura do grande dorsal e potencializar o exercício. Troco o lado e seguro. E volto devagar. Então esses são os 3 que a gente vai fazer. Novamente, empurro. Segurei lá embaixo agora, 6 respirações. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Do jeito que está aqui, a gente só levanta. Mantém a respiração. E relaxa. Perdigueiro de novo. Estico, seguro, empurro e mantenho. 6 respirações. Trago de volta, estico o outro, fecho o punho, aperto o punho com força. E volto devagar. Esse exercício, o primeiro, as pessoas que têm anteriorização de cabeça e jogam a cabeça para frente, esse primeiro exercício de mobilidade, você vai trazer a mobilidade de volta à cervical. Então, ao empurrar, você está trazendo de volta as vértebras para a posição neutra, né, que é a posição correta, onde você gasta menos energia. E o segundo exercício, quando você contrai, que você sobe, você está trabalhando a musculatura interna do pescoço, que a gente chama de deep flexors, que são os flexores profundos da cervical. Então a gente começa o fortalecimento de dentro para fora. E o terceiro exercício, o perdigueiro, você vai estar trabalhando toda a cintura escapular, porque a nossa cervical está em isometria. Você está trabalhando o abdômen, só que quando você fecha o punho e aperta, você contrai a musculatura dos dorsais. Então você potencializa mais o exercício. Então esses 3 exercícios
combina certinho para o que a gente quer hoje. Beleza? Vou beber uma água. Vamos continuar. Então, empurro. Seguro. 6 respirações. Agora eu subo. Mantenho. Se você tocar no seu pescoço, você vai ver que ele vai estar contraído. E aí, beleza, vamos pro perdigueiro. Mesma coisa. Varri, estufa o peito, empurra o chão e aperto. Trago de volta, estico. E relaxo. Tá? Então esse foi o segundo bloco. A gente focou mais na cintura escapular. Então a gente usou 2 trabalhos cervical, 3 trabalhos cervical, né? Mobilidade, isometria e o fortalecimento, e o perdigueiro para a gente complementar toda a estrutura. Esse é um treino que dá para você fazer no seu trabalho. Ah, você consegue fazer no seu trabalho sentado. Todos esses 3 que nós terminamos de fazer, tirando o perdigueiro, né? Todos esses 3 que você, 5, né, que nós fizemos, dá para você fazer, como é que fala? Sentado na cadeira. Dá para você fazer e fortalecer a musculatura. Claro que vai diminuir a intensidade, mas vai ser bom também. Tá, agora a gente vai fazer 3 exercícios, onde a gente vai focar na cintura escapular como um todo, abdômen, tá? E vou mostrar 2 exercícios que a gente nunca fez, não fez ainda, que são 2 exercícios de você usar a parede como implemento, né? Usar a parede como carga. Então a gente vai forçar a cintura escapular e trabalhar a isometria na parede, porque isso vai te ajudar a melhorar essa cintura escapular e a cervical. Então, um é a prancha lateral, que a gente já fez várias vezes. Eu vou mostrar na parede, também que você pode fazer quando você estiver no lugar que você não pode deitar. Depois a gente vai empurrar na parede, que também é um trabalho de mobilidade de quadril, só que a gente trabalha a extensão da torácica, então é uma excelente estratégia para hoje, para a nossa proposta de hoje. E o último é uma isometria, que a gente vai trabalhar propriamente a cervical e a cintura escapular como um todo. Tá? Deixa eu só manipular aqui a câmera, para poder, o celular, para poder pegar bem a parede ali. A parede continua enfeitada, óbvio. A gente trabalhar, acho que assim fica bem legal. Se por acaso estiver ruim, aí vocês me avisam, beleza? Avisa aí que eu acompanho. Ó, a ideia aqui é a gente usar a parede como estratégia de carga. Tá? Então a gente vai fazer os 3 exercícios na parede. Deixa eu olhar aqui minha cola, para ver se ficou legal. Se estiver muito longe, vocês me avisam. Beleza? Então o primeiro que a gente vai fazer é a prancha lateral na parede. Eu vou inclinar meu tronco, ó. Inclinei meu tronco, deixo o cotovelo na altura do ombro, eu não coloco nem mais em cima nem mais embaixo, coloco na estratégia, bem na direção, ó. Afasto o máximo que eu consigo aqui da questão de intensidade. Quanto mais eu for por lateral, mais intenso fica. E aqui eu levanto
a minha perna e seguro. E aqui eu mantenho a respiração. Se você tocar aqui, ó, na musculatura do oblíquo, você vai ver que vai estar tensionada. E essa é a ideia. Está trabalhando a prancha em pé. A gente usa muito para idoso ou quando a pessoa tem muita dor na lombar e não consegue ir para o chão. Então a gente usa a estratégia. Então, essa é uma forma de você fazer no seu trabalho, por exemplo, que as pessoas vão achar que você é doido, mas você vai estar se reabilitando sozinho, né? Normal. E as pessoas não entendem. E aqui eu mantenho as 6 respirações, parado, isométrico. Seguro bem e volto controlando. Aqui, para que serve esse exercício? Nós estamos trabalhando musculatura lateral. Então, o glúteo entra na jogada, porque está segurando. O glúteo contralateral também entra, porque está estabilizando. E a musculatura do abdômen, a parte dos oblíquos, né? Oblíquo interno e externo, né? É o que segura a nossa rotação do quadril. O outro exercício, a gente vai trabalhar a cintura escapular, isometria, então você vai abrir a base bem, abre bem as mãos, mais um pouquinho do que lá na largura dos ombros, e aí você estabiliza e joga a bunda para trás, tá? Mas mantém o tronco neutro, tá? O tronco tem que estar neutro. E aí volta devagar. Eu empurro a parede. Eu estou o tempo todo fazendo força na parede. Eu não relaxo. Empurro, mantenho, seguro e volto controlando. Não tenha pressa de terminar o exercício. Empurro e volto. Mais uma. Empurro a parede. Se você fizer só assim, ó, você não vai estar fazendo nada. Você tem que fazer empurrar a parede. Porque a gente usa a terceira lei de Newton. Eu já falei várias vezes aqui dessa lei. É a lei da ação-reação. Se eu empurro a parede, ela me empurra de volta de forma contrária. Então, a partir do momento que eu empurro aqui, eu estou ajudando na cinética do meu corpo. Eu estou fazendo uma transferência de força. Então, a força que eu empurro a parede me devolve. E a minha estabilidade, eu tenho que aumentar a estabilidade do meu tronco para poder não cair. Então, eu mantenho a estabilidade aqui. Então, se eu relaxo, ó, ele não vai. Então, ao momento que eu estou empurrando, você está trabalhando essa mobilidade torácica e estabilidade da torácica. E a cervical entra junto, claro, porque está na jogada. E o último, vocês vão colocar a mão assim, também na largura do ombro, ó, encaixo, né? E aí eu vou empurrar a parede. Eu vou empurrar a parede de isometria e como se eu estivesse me jogando para trás. Então eu vou fazer esse movimento para trás, ó. E aí eu vou gerar uma força na cervical e na minha torácica. Aí no ombro também. Mas o nosso foco aqui é cervical e torácica. Então eu empurrei, ó, como se eu estivesse querendo sair da parede. Mas sem sair, isometria. E aí relaxa. Se vocês fizerem, vocês vão ver que vai gerar uma tensão muito grande no trapézio, na cintura escapular, nos romboides, que são as musculaturas que ficam no meio das costas, aqui em cima, entre as duas escápulas. Vai ver que é bem interessante. A gente usa essa estratégia quando a pessoa tem muita dor no ombro ou tem dor na cervical e aí não consegue ir para o chão para fazer no chão. Beleza? Dúvidas? Bora? Vamos de novo. Prancha lateral. Estabilizo. Tiro. Seguro. Um pouquinho mais para baixo. Seguro. Ótimo. Desço devagar. Beleza? O outro. Seguro. Abro bem a base. Empurro a parede. E volto. Empurro a parede. E volto.
Não relaxa essa mão, não relaxa o braço. A força é o tempo todo constante. Muito bem. E agora, isometria, empurro, jogo para trás e seguro. E relaxo. Isso é muito usado, por exemplo, esse exercício aqui também, ó, quando a pessoa não consegue levantar o braço. E aí a gente engana nosso sistema nervoso central, porque o braço não está subindo. Só que quando você põe a mão aqui, você se joga para trás, ó, o braço sobe, então você engana o sistema nervoso central. E aí, consequentemente, você vai aumentando a mobilidade. E aí, daqui a um tempo, a galera consegue jogar o braço lá em cima sem problema. Vamos lá para a última série desse, seguro. Troquei. Muito bem. Empurra a parede. Mais um. Empurro, mantenho. Se eu relaxar aqui, o exercício não vai ficar legal. Tem que fazer com força. Segurei. Muito bem. Agora a gente vai fazer uma parte de alongamento, sentado. Deixa eu só pegar a caixa aqui. Eu vou mostrar para vocês fazerem um alongamento. Vocês estiverem trabalhando. Então, eu vou colocar aqui. E agora a gente vai fazer uns alongamentos para você sentado. Para vocês entenderem como fazer quando vocês estiverem trabalhando no dia a dia. Beleza? A gente finalizar a aula. Hoje a aula é um pouquinho mais curta, porque a gente pode fazer sem descanso. Então, ó, primeira coisa, eu tenho que estar no padrão neutro. Eu não posso estar aqui, ó. Tá? Não posso estar aqui relaxado. Aqui não. E aqui não vai estar mobilizando nada. Sem falar que você pode até gerar mais dor. Então, ó, tronco neutro. A mão vem aqui, ó, e eu empurro. Puxo, eu não faço força, eu só deito minha cabeça e solto um pouquinho do peso no meu braço. E esse braço eu estico lá na frente, ó, porque você vai aumentar o alongamento. Então, seguro e volto controlando. O outro lado, a mesma coisa, ó. Estico, você vai sentir toda essa cadeia. Aí você tenta alcançar alguma coisa com o seu braço. E volta. A mesma coisa, ó, os dedos lá em cima. Olha lá pro teto. Sem forçar demais. Ótimo. Agora abraço minha cabeça. Ótimo. Fechei um pouquinho mais a perna, ó. Aí minha mão eu vou segurar, ó. Minha mão direita eu vou segurar minha coxa esquerda, ó. Eu vou olhar lá para trás, ó. E volto controlando. A mesma coisa. Seguro, estabilizo.
Estou mobilizando aqui a minha torácica. E volto controlando. E aí o último exercício, vou fazer de lado, então vou descer, ó, o máximo que eu consigo e abro. Desço controlando e abro. Desço controlando e abro. Desço a última e abro. Vou fazer de frente. Ó. Eu quebro aqui, ó, no meio do peito aqui, ó. Eu quebro, jogando o tronco para trás e a cabeça vem junto. E eu abro. Eu estou mobilizando. Tá? Então, esses alongamentos, mais esse final do trabalho de mobilidade. Lembrando que aqui, ó, você puxa o ar em cima. Então, puxa, ó. Esqueci de falar. Puxo e solto agora, ó. Puxo. Você vai ajudar, vai facilitar o movimento. Então, é isso. Hoje o treino é um pouquinho mais curto, porque é um treino que a gente pode fazer sem descanso, porque é um trabalho mais de isometria, um trabalho mais de mobilidade, para a gente aliviar as tensões das cervicais, da musculatura da cintura escapular. Quarta-feira tem de novo, como sempre, e aí a gente vai puxar um pouquinho mais. Essa semana a gente começa a puxar um pouquinho mais o treino. Então, quarta-feira a gente já treina um pouquinho mais puxado, sexta-feira um pouco mais puxado, e a outra segunda do mesmo jeito. Então, a gente vai aumentando a intensidade, até chegar ao momento das cargas, como já aconteceu aqui. Porque a gente sempre vai, a gente faz um tempo com carga, depois diminui com um treino mais leve, e aí a gente vai mostrando toda uma didática de como montar um treino com a pessoa que está com dor. Beleza? Então, boa semana a todos, boa segunda, e a gente retoma na quarta-feira. Valeu!